Olá, boa tarde. Sou Yuslene dos Meus de Souza, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, pelo Instituto Federal do Piauí, IFP, Campus Paulistano. Bem, as atividades são desenvolvidas no SET Lucinéide Santana da Silva, com a supervisão do professor Igor Alves da Silva. A presente atividade é intitulada Intervenção, repolho roxo como indicador ácido base. Então, primeiramente vamos conhecer, relembrar um pouco dos conceitos de ácido e base para depois, então, entendermos como se dá essa atividade do repolho roxo como indicador dessas substâncias, tá certo? O que é um ácido e uma base? Bem, em conceitos gerais, a gente tem o seguinte, que ácidos, eles vão ter sabor azedo, como por exemplo o limão, o vinagre. Já as bases, elas têm um sabor astringente e sensação semelhante ao tato do sabão, né? Então, quando a gente consome frutas com casca verde, o que acontece? A gente tem uma sensação, como se fala comumente, de amarração da boca, que são a compressão das mucosas. Então, assim, da mesma forma, quando a gente tem esse contato com o sabão, né, vai ter essa contração da pele que tem o contato, tá certo? E é claro que não é a forma mais adequada, né, para saber se é um ácido ou uma base, a partir do paladar, né? Então, é interessante buscar por outras medidas. E é assim que a gente vai, então, estar trabalhando com esse suco do repolho roxo, tá certo? Que vamos ver mais à frente. Arrhenius, ele pondera que, pelo processo de ionização em meio aquoso, a gente vai ter os ácidos que produzem H+, e as bases que produzem OH-. Então, como é que isso acontece? A gente tem um elemento, uma molécula, que ela é neutra, ela não possui nenhuma carga. Quando ela é colocada em água, o que é que acontece? Ela vai se dissociar. E o que é que acontece? Quando ela se dissocia, os elementos vão adquirir carga. Elas podem ser, no caso, os ácidos vão então produzir H+, e as bases OH-, tá certo? E uma importante ferramenta para que a gente possa então saber se aquela substância é ácido ou base é a escala de potencial hidrogênio-iônico, que é pH, a escala de pH. Como é que acontece? Bem, a gente tem uma escala que ela varia de 0 a 14, em que tudo que for se encontrar na faixa de 7 é neutro. Se tiver menor que 7 até 0 é ácido, e maior que 7 até 14 é base. Lembrando que isso aqui é em condições de temperatura igual a 25 graus Celsius. Se a temperatura varia, esses valores também vão variar da escala, tá certo? Então, como seria essa medida do pH na prática? A gente tem pHmetros, que são aparelhos que, ao ser colocado dentro da solução, o aparelho vai detectar o valor do pH, no caso aí é 3,2, que no caso aí é uma substância ácida. E a gente tem aqui o papel de tornassol, que é um papel incolor, que quando é colocado numa substância, ele vai adquirir uma coloração. E essa coloração vai depender da acidez ou basicidade dessa substância. Então, como a gente tem aí, né, a escala de pH de números relacionado com as cores. Então, esse papel tornassol, como está vendo na imagem, é verde claro, né? E então, ao comparar com essa escala aí,
o verde claro, ele está, então, relacionado ao 8. Então, aqui a gente tem uma substância que já está um pouquinho básica. Ela já passou do 7, ela já está no 8, mas não é tão básica, só um pouquinho, tá certo? Bem, outra medida é utilizando indicadores sintéticos, como por exemplo, a laranjada de metila, que quando está mais uma coloração vermelha, está indicando que é ácido, e quando vai para o alaranjado é básica. Já o azul de bromotimol, quando está amarelo, está apresentando uma substância ácida, e quando vai então para o azul é básica. E já a fenolftaleína, quando está incolor, indica que é ácida a substância, e quando vai para o vermelho é básica, tá certo? E agora, o que nos interessa, que é o suco do repolho roxo. Então, a partir desse suco do repolho roxo, que a gente extrai desse repolho e coloca dentro de uma substância, dependendo da coloração que vai se formar com essa mistura, a gente então vai descobrir qual é o pH, saber se a substância é ácida ou básica. Então, a gente tem a escala das cores e abaixo tem o número do pH correspondente, tá certo? Então, a partir do momento que eu coloco o suco do repolho roxo numa substância, eu comparo bem aqui com essa escala de cores e observo qual é o pH, né, que está correlacionado. E assim eu vou saber se é uma substância ácida ou básica, tá certo? Então, aqui a gente tem, né, o processo. Como é que a gente faz esse suco de repolho roxo? A gente vai cortar em pequenos pedaços o repolho roxo, depois a gente coloca em uma panela, coloca um pouco de água e coloca para ferver. Depois, quando ferve, a gente coa usa uma peneira para coar esse suco, para a gente obter só o suco, sem nenhuma resquícios do repolho, né? Como a gente vê na terceira imagem, uma jarra com o suco do repolho roxo. E a partir daí a gente utiliza copos ou qualquer outro recipiente e a gente vai adicionando substâncias, por exemplo, bicarbonato, soda cáustica, álcool, vinagre, a água para saber se ela é pura ou não, porque se ela for por aí vai ter não vai variar a coloração, né? Se ela for neutra. E por aí vai. E a partir do momento que a gente adiciona esse suco do repolho roxo, a gente vai observar qual é o pH dessa substância.